Como assim, André? Chega de desculpas. Chega de desculpas. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, é muito comum a gente ver na prática docente o professor falar que não vai realizar atividade com os estudantes porque não tem laboratório na escola, porque não consegue lidar com os recursos tecnológicos, que os alunos vão errar, os alunos não querem aprender. São várias desculpas. Eu vou elencar algumas delas aqui para vocês, que eu quero discutir e desmistificar cada uma delas. Por quê? Por trás de cada uma delas vem uma desculpa. É uma desculpa para não realizar uma atividade. É uma desculpa para deixar de fazer acontecer algo que poderia ser extremamente benéfico para você e para seu estudante. Então, chega de desculpas. Isso aí vai ser um lema nosso. Chega de desculpas. E a partir desse lema, a gente vai começar a ver agora como lidar com algumas dessas situações. É claro que sempre tem, cada pessoa é um mundo e cada um pode criar N desculpas, mas ao longo da minha carreira, nesses mais de 20 e tantos anos dedicados ao ensino e dedicados principalmente a discutir a tecnologia no ensino, eu fui acumulando um conjunto de depoimentos, um conjunto de testemunhos que trazem para mim uma noção muito clara, muito evidente de quais são os principais elementos que os professores, em geral, se apegam para não utilizar a tecnologia ou para, digamos assim, adiar cada vez mais o uso da tecnologia. E eu não quero que você entre nisso. Você tem a capacidade de compreender o quanto é importante isso para a sua prática e não vai se apegar a essas desculpas que a gente vai olhar aqui agora, porque são desculpas que não têm uma base lógica, né? Às vezes são mais para poder a gente, de certa forma, se acomodar e se manter numa zona de conforto, mas uma zona de conforto muito perigosa para você que é um profissional que quer se manter como um profissional atualizado, como um profissional que é visto pelo seu cliente final, que cliente entenda estudante, entenda profissionais do mercado, seja lá com que tipo de formação você trabalhe, o seu cliente final, que ele olhe para você e sinta assim, feliz de poder ter estado num processo de aprendizagem contigo. É importante isso. É muito importante, é fundamental que você entenda isso na sua prática cotidiana. E aí, vamos analisar algumas dessas desculpas, ok? Bom, uma primeira desculpa muito comum que eu vejo com docentes, principalmente os docentes que atuam na educação básica de uma maneira geral, é a desculpa do não tem laboratório na escola. Essa desculpa aí que vocês estão vendo. Não tem laboratório na escola. Com essa desculpa de não tem laboratório na escola, muitos e muitos e muitos professores deixam de fazer atividades que seriam atividades que poderiam ter um rendimento muito maior se fossem feitas digitalmente do que feitas no quadro. E aí a grande questão é o seguinte, bom, não tem laboratório na escola, não é? Tudo bem, possa até ser uma realidade isso. Mas hoje boa parte dos estudantes, eles carregam um aparelho celular. E com o aparelho celular a gente pode fazer N atividades digitais. A gente tem uma grande gama de atividades que podem ser feitas pelos aplicativos que estão disponíveis aí. A gente vai discutir isso aqui ao longo desses vídeos todos. Você vai aprender como usar muitos desses aplicativos e entender principalmente a lógica, porque, é claro, é um processo de formação. Eu vou dar um instrumental para você, mas você vai ter que aprender, sobretudo, como procurar, como selecionar, que tipo de aplicativos, que tipo de softwares você vai usar. Eu vou dar um conhecimento bom para que você entenda a lógica geral de tudo e você possa fazer isso e sempre se atualizando, até porque a gente não tem como dar conta de fazer com que você compreenda todos os aplicativos existentes no mundo, né? A gente vai dar uma formação básica para que você possa efetivamente se tornar esse professor digital. Então, quando vem essa desculpa, não tem laboratório na escola, pense em outra atividade. Pense em incluir o celular do seu estudante,
pense em como ligar uma atividade que você faz na sala de aula com algo que o estudante possa continuar e progredir em casa. Então isso é um artefato interessante e você vai pensar, a atividade começa na sala de aula tradicional, o estudante dá continuidade disso em casa, ele volta para a sala, tem um feedback, uma interação com você e com os colegas sobre essa atividade, depois continua novamente e assim vai. Se o aplicativo, se o celular, por exemplo, não pode ser utilizado na escola por algum motivo, da direção, alguma regra específica, você tem essa possibilidade de uma atividade que ele vá, faça em casa, volte e dê continuidade. E outro aspecto que é importante, mesmo que a escola ela tenha alguma política em relação ao uso do mecanismo do celular, eu acho importante você também dialogar com a coordenação, dialogar com os diretores, a importância da atividade que você vai fazer com cunho didático do uso do celular. Porque essa atividade didática que você vai fazer, ela é diferente do aluno levar o celular para a escola e ficar no celular utilizando para redes sociais somente, sem nenhum fim didático, pedagógico, porque ele não tem direcionamento nenhum. Ele não foi direcionado, ele não foi convidado a interagir em uma atividade em que ele possa efetivamente aprender um pouco mais. Então, quando eu digo que essa desculpa de não ter laboratório na escola é uma desculpa esfarrapada, é sim. Você vai pensar, vai criar uma estratégia e vai fazer com que seu estudante possa, a partir da sua supervisão, começar a utilizar algum recurso tecnológico, algum recurso que ele possa efetivamente aprender no digital. Esse é o primeiro passo, ok? É importante que você faça isso. E a partir disso, evidentemente, o próprio professor ele vai começando a compreender a dinâmica que ele tem em determinados cenários. E a partir dessa dinâmica que ele tem em determinados cenários, ele vai identificando como fazer as suas práticas. Vai conhecendo os estudantes, conhecendo as limitações do próprio espaço de aprendizagem. Isso é importante, isso é muito importante. Vamos também pensar um pouquinho em uma desculpa que é muito utilizada pelos professores, que é a desculpa de que minha disciplina não permite interagir com dispositivos tecnológicos. Eu discordo plenamente com isso. Essa desculpa que vocês estão vendo aí, minha disciplina não permite interagir com dispositivos tecnológicos. É uma desculpa que eu acho que hoje em dia a gente já tem aí N situações, em quase todas as áreas do conhecimento, em que tem recursos digitais disponíveis para a gente utilizar. Seja na matemática, seja na física, na química, na biologia, história, sociologia, ensino de negócios, empreendedorismo, ensino de idiomas, ensino de técnicas de aplicação no mercado de valores. Todas essas áreas, elas têm formas de você trabalhar digitalmente. E você, professor, você que se comprometeu em se tornar um professor digital, você que se comprometeu em fazer uma aula melhor, em dar o seu melhor para o seu estudante, você vai fazer isso. Você vai conseguir efetivamente perceber que a sua disciplina, apesar de parecer para você em determinado momento que é uma disciplina que não tem uma aplicação para ser feita com dispositivo tecnológico, ela tem. Ela tem. Você vai pesquisar nos repositórios de aprendizagem tipos de animações, de objetos de aprendizagem, de aplicativos. Você vai aprender de alguma maneira como lidar com os recursos que estão disponíveis. Já tem muito recurso disponível. Você pode criar os seus próprios recursos, pode, deve criar, eu incentivo os professores a criar os seus recursos, mas também nós temos uma base muito grande de recursos já disponíveis para os professores. E você não deve deixar de usar essas bases de recursos porque acha que sua matéria é uma matéria difícil, acha que é uma matéria rara,
dura, por exemplo, um professor de química ou professor de matemática acha que não vai ter condições de ensinar matemática com dispositivos tecnológicos. Tem sim, tem. Seja química, matemática, biologia, qualquer área do conhecimento que você interaja, que você trabalhe, você tem condições de fazer isso. Basta que você tenha a dedicação para entender como você vai fazer a sua disciplina interagir com dispositivos tecnológicos. Algumas disciplinas têm uma gama de coisas já prontas e produzidas, outras têm um pouco menos, mas sempre há como fazer isso. Porque, na verdade, nós estamos migrando, né, de um mundo que é o mundo digital para um mundo, de um mundo analógico para um mundo digital. Né? Vamos voltar a fita aí, analógico para digital. Então, nessa migração, muitas das coisas que você fazia analogicamente, elas podem ser transpostas para o digital, podem ser pensadas digitalmente. O ato de pensar digitalmente é um ato necessário à formação do professor. Você já deve ter visto em algum vídeo meu, se não viu, vai ver eu falando aqui em algum momento sobre isso, sobre o pensar digitalmente, sobre o agir tecnologicamente, né, que são coisas importantes, muito importantes, para que você possa identificar que dispositivos tecnológicos podem ser utilizados na sua prática. Como fazer e incorporar dispositivos dos mais diversos possíveis na sua prática. É isso que você vai começar a compreender. E começar a compreender que no momento em que você faz essa identificação, você já começou a se tornar esse professor digital. Porque o professor digital, em verdade, é aquele professor que sabe pensar digitalmente e sabe agir tecnologicamente. É aquele que é capaz de elencar quais as atividades ele vai fazer com o suporte e o apoio do digital e que dispositivos ele poderá utilizar para essas atividades. É um casamento entre o planejamento e o aparato tecnológico que vai dar suporte para este planejamento. Isso é muito importante. Então, não tem essa desculpa de que sua disciplina não pode interagir com dispositivos tecnológicos. Pode sim, e você sabe que isso é possível e você vai fazer acontecer, ok? Uma outra desculpa muito comum entre os professores para não usar a tecnologia em sala de aula é a desculpa de que os alunos vão criticar se ele errar. Olha, professor, se você deixa de usar a tecnologia com medo de que seu aluno lhe critique porque você vai errar alguma atividade ou vai ficar confuso em algum momento, você precisa entender um pouco sobre a questão da incompletude. Você já deve ter visto em algum vídeo meu, já deve ter olhado, eu falando um pouco sobre a incompletude do ser humano. Se você não viu, vai assistir em algum vídeo em algum momento, eu falando sobre essa incompletude. Essa incompletude é uma característica de todo ser humano, ser incompleto. E no momento que a gente está utilizando os dispositivos tecnológicos, o que é que acontece em geral? Na utilização dos dispositivos tecnológicos, nós cada vez mais estamos colocados em um ambiente muito dinâmico. Essa dinamicidade do ambiente faz com que possa ocorrer uma falha aqui, outra ali, uma falha tecnológica mesmo. Por exemplo, houve uma queda no link com a internet. Você não conseguiu se conectar para fazer uma determinada atividade. É normal isso, você não precisa efetivamente ficar desesperado achando que isso é algo que vai atrapalhar a sua atividade por completo, ok? Você precisa pensar em como utilizar isso de forma produtiva ao seu favor. E utilizar isso a seu favor é exatamente pensar como você pode, cada vez mais, estar sendo um professor digital. Todo professor digital, ele sabe pensar tecnologicamente, ele sabe agir tecnologicamente, né? E no momento em que você pensa tecnologicamente, age tecnologicamente, que você está numa atividade em sala com seus estudantes e por um momento, por um acaso, há alguma falha tecnológica, não há problema. Aproveite isso para fazer um espaço de aprendizagem.
Aproveite isso para criar uma atividade com seus estudantes, e você deve pensar isso anteriormente. Deve pensar, estruturar, tipo assim, o que é que eu vou fazer caso aconteça tal situação? Você vai ter um plano B. Esse plano B é o que demonstra a sua capacidade, enquanto docente, de interagir com situações diversas. E, por exemplo, você está no meio de uma atividade em que você faz uma afirmação para o estudante sobre um determinado objeto de conhecimento, e esse estudante chega com outra informação. Professor, olha, pesquisando aqui no Google, na internet, eu vi que essa informação ela já está desatualizada, ou que essa informação tem esse aspecto. Não há problema, gente. Não precisa se sentir como obrigatoriamente detentor de todo o conhecimento da humanidade. Você não tem essa obrigação. O que você deve fazer é trazer essa informação do estudante e começar a discutir isso como um elemento, inclusive, de aprendizado. Por quê? Porque na cultura digital, uma coisa que é muito comum também hoje são as chamadas fake news. Então tem muita informação que é postada e é informação que não é verídica, não é real, não está atualizada. Você, enquanto professor, pode trazer isso para a discussão, ilustrar para os seus alunos, descobrir, inclusive, em conjunto com eles, que tem realmente uma ressignificação daquele objeto que você está estudando, que vocês estão discutindo. Isso é importante. É importante se dar a este lugar de poder interagir com o estudante. Não pensem que o estudante admira aquele professor que é unicamente aquele que imagina ser o detentor total do conhecimento. Não é isso. Ao longo desses anos todos que eu tenho de carreira no ensino, passando pelos diversos níveis, já ensinei desde a educação primária, fundamental, e ensino superior, e mestrado e doutorado que eu ensino atualmente, eu realmente percebi que o aluno ele dá um grande valor àquele professor que se abre para construir com ele. Por mais que eu seja o mentor, que eu esteja orientando ele, que eu esteja num processo construtivo com ele, aquele estudante que quer realmente aprender, que tem esse intuito e não obter de forma passiva o conhecimento, ele vai valorizar muito o professor. E se você errar, não é um problema. Muito pelo contrário, demonstra sua incompletude e sua capacidade. Como você lida com uma situação inadequada, de um equívoco, um erro ou uma falha tecnológica, é que vai demonstrar sua capacidade, sua maturidade enquanto profissional. É isso que eu penso sempre e peço sempre àqueles que estão no processo formativo comigo, que entendam que sua falha é normal, é natural, mas a maneira como você vai lidar com ela é que vai fazer a grande diferenciação entre você ser o professor de sucesso e você ser o professor que acha que é detentor do conhecimento, todo o conhecimento do mundo, porque não existe isso, não tem esse professor que tenha isso. Isso para mim é algo muito natural, eu já incorporo isso na minha prática. Os que me conhecem pessoalmente, já tiveram alguma atividade comigo formativa, sabe que eu sempre incentivo o estudante a fazer essa construção. Eu vou fazendo com que ele tente descobrir, com que ele vá buscando o seu conhecimento, ele vá construindo, e eu vou dando as orientações, eu vou puxando daqui, vou puxando dali, para que ele possa ir desnivelando cada vez mais, ou melhor dizendo, tirando aquela mistificação do professor e entendendo que ele é o astro principal na construção do conhecimento. E o professor é um elemento que está ali para ajudar a ele a construir o conhecimento. Eu acho que é o ponto fundamental, é essa compreensão. No momento que você compreende isso, você fica com a carga muito mais leve sobre os ombros, né? Você não se sente mais tão pesado do ponto de vista do ensino, né? de achar que você tem que dar conta de todo o conhecimento do mundo. Não, você tem que estar preparado, bem preparado, mas nós vivemos numa sociedade muito dinâmica. A quantidade de informações e a velocidade das informações é muito grande. Não tente ser o detentor de todo o conhecimento do mundo. Se dê ao luxo de poder estar interagindo e aprendendo com seus próprios estudantes. Isso faz parte do processo. Fique tranquilo e leve isso à frente. Isso é importante. Não quero mais pensar que você vai utilizar essa desculpa de que os alunos vão criticar se você errar. Não use essa desculpa porque não tem cabimento. É importante que você
possa entender essa dinâmica e construir de forma efetiva o conhecimento. Uma desculpa muito comum, muito utilizada pelos professores, por alguns professores, é de que os alunos não querem nada, não querem aprender. Essa é uma desculpa extremamente perigosa. Extremamente perigosa porque parece em alguma parte, em algum momento, em que há uma transferência, né, do professor que não quer sair da zona de conforto para poder fazer uma atividade efetivamente com seus estudantes, né? Ora, se os alunos não querem nada, não querem aprender, você já parou em algum momento para se perguntar por que eles efetivamente não querem nada, por que eles não interagem na sua aula, por que eles não querem aprender? Será que isso é efetivamente uma condição daquele sujeito ou se é uma condição da estrutura acadêmico-pedagógica que está ocorrendo com você e provavelmente com outros professores que compõem aí o quadro da sua escola, do seu colégio, ou até mesmo se você atua aí como consultor na empresa que você trabalha, ou você como professor particular também. Então, já parou para pensar que talvez a forma de abordagem que você está fazendo talvez não seja adequada? E aí é que está um grande detalhe. Chega de desculpa. Essa desculpa de que eles não querem nada, não querem aprender, não vai fazer com que você evolua como professor. Muito pelo contrário. Você vai cada vez mais se colocar na sua posição da zona de conforto, vai transferir o processo para o estudante, da falta de objetivo e falta de necessidade, sem que sequer você tentar fazer uma modificação. E aí o digital, ele traz realmente um diferencial muito grande, porque o digital, ele vai trazer para você a possibilidade de você interagir, de você lidar com o seu estudante de uma maneira bem objetiva, de uma maneira mais prática, mais dinâmica. Essa possibilidade, que talvez você não tenha na atividade tradicional, é que vai fazer com que você se aproxime daquela cultura digital do estudante, com que você chegue mais próximo a ele e você consiga, a partir disso, adentrar nesse universo, que é o universo específico do seu estudante, mas trazendo o objeto do conhecimento que você quer tratar, o objeto do saber, de uma forma diferenciada. Perceba que o objeto do saber, o objeto do conhecimento, ele é o mesmo, em qualquer situação, independe da situação ser analógica ou não. Mas a forma como você apresenta é que é diferente. Perceba que o conteúdo é o mesmo, mas a abordagem que você faz pode ser diferenciada, fazendo com que você tenha uma aproximação maior do sujeito ao objeto de aprendizagem. Nessa aproximação maior do sujeito com o objeto de aprendizagem, há necessidade, há curiosidade do sujeito para aprender sobre algo. Por que os jogos fazem tanto sucesso com os estudantes? Porque o jogo tem uma característica lúdica, uma característica dele ser instigado a descobrir algo, ser instigado a ter uma resposta, a competir. Então, não somente o jogo, mas diversas outras atividades digitais podem ser pensadas exatamente para que você possa aproximar esse estudante. Então, essa desculpa de que os alunos não querem nada, eles não querem aprender, não vai servir, essa desculpa não cola, né? E principalmente você que está aí assistindo esses vídeos, que você está nesse processo formativo para se tornar um professor digital, você já deu o primeiro passo. Se você está assistindo isso é porque você deu o primeiro passo, você tem a consciência, você quer e você vai conseguir fazer isso. Basta que você tenha a noção de como você vai. Primeiramente, coisas que nós já falamos um pouco e que você já deve ter visto nos outros vídeos. Como pensar digitalmente, como agir de forma digital, e a partir disso aí, você vai ter a capacidade de selecionar, estruturar que dispositivos tecnológicos você vai utilizar, e você vai perceber que cada vez mais esse discurso de que os alunos não querem nada, eles não querem aprender, vai diminuir. É claro que vai ter em todo o processo social, existem variações. Tem sujeitos que podem estar realmente desmotivados por várias razões, razões pessoais,
algum tipo de situação que esteja passando na vida. Existem N razões para isso. O que a gente não pode é generalizar, sem modificar em nada a nossa prática, e esperar que mude o cenário. As coisas não vão mudar se você continuar agindo da mesma maneira. Se você faz 100 vezes algo da mesma maneira e não funciona, por que você espera que na 100ª vez que você vai fazer, se for do mesmo jeito, que vai mudar? Então, modifique algo na sua prática e essa modificação poderá ter alguma mudança. Com certeza alguma mudança vai ter. E aí eu volto a frisar. Você vai fazendo e vai evoluindo. Lembra o lema que a gente já vem tratando há um certo tempo. Feito é melhor que perfeito. Faça acontecer, faça isso ocorrer e a partir disso você vai vendo os resultados acontecer. Eu acredito em você, acredito que você realmente vai deixar essa desculpa de que os alunos não querem nada, que eles não querem aprender de lado e vai fazer algo diferente, porque é o seu objetivo ao se tornar um professor digital, é o que você deseja, está no seu coração e você vai conseguir, ok? Não esqueça de dar o seu like aqui nesse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para que você possa ter acesso às informações que a gente está postando aqui, que eu estou colocando com frequência, são informações muito úteis para que você possa efetivamente se tornar um professor digital. Então segue aqui o nosso canal Master Teacher, que você vai ter acesso a esse conjunto de informações necessárias. Dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Não deixa de fazer isso não, ok?